Bom dia, pessoal. Sou Gustavo. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do osso temporal, mais precisamente nas lesões inflamatórias do osso temporal. Basicamente, em relação à anatomia e às divisões da orelha, a gente já deu uma olhada e estudado em outras aulas, mas aqui recapitulando, tá certo? Alguns aspectos importantes para o nosso entendimento aqui das patologias. Basicamente, o ouvido ele é dividido em três zonas principais: o ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. O ouvido externo é composto pelo pavilhão auricular ou orelha externa, meato acústico externo, que é o canal que vai conduzir as ondas sonoras até o tímpano, e também pela membrana timpânica. O ouvido médio ele é composto pelos pequenos ossículos, que conhecemos como martelo, bigorna e estribo. O martelo está conectado ao tímpano, ele vai receber as vibrações e transmitir para as outras estruturas ósseas de condução do som. Além dos ossículos, também no ouvido médio, a gente tem duas janelas importantes, que são as janelas oval e a janela redonda. E já no ouvido interno, a gente tem estruturas como a cóclea, que é uma estrutura em forma de espiral, contém o órgão de Corti, responsável pela transdução das vibrações em impulsos nervosos, que serão enviados ao cérebro. E a cóclea, Gustavo, pois não, desculpa interromper. Eu não sei se é só para mim, mas não tá aparecendo os slides, tá aparecendo só a janela do PowerPoint. Não tá só um aparecendo os minutinho. slides passando. Eu não sei Deixa, se é só para deixa eu mim. só, peraí, deixa eu só alterar aqui a forma de apresentação, que eu acho que talvez dê certo. Continuando aqui em relação à cóclea, né? A cóclea ela é essa estrutura em formato de espiral que vai conter o órgão de Corti. E é importante também a gente entender, dentro da radiologia, que a cóclea ela é preenchida por fluido e possui também células ciliadas sensoriais, que vão detectar as ondas sonoras. O vestíbulo e os canais semicirculares também são parte do, do ouvido interno, certo? E além do nervo coclear também, que é parte do nervo vestíbulo coclear, ou oitavo par, e o nervo vestibular, que também é parte do oitavo par. Aqui na cavidade timpânica, a gente tem algumas divisões. E a cavidade timpânica propriamente dita é essa aqui, certo? E a maior parte do ouvido médio contém os ossículos do ouvido médio que eu falei anteriormente, tá? A parede medial vai conter a janela oval e redonda e a proeminência do segmento timpânico do nervo facial também é encontrado nessa porção anatômica. A parede lateral é formada principalmente pela membrana timpânica e o escutum é a proeminência óssea na parte superior ou na parte flácida da membrana timpânica. A gente vê aqui, certo? O teto ele é chamado de tegmen e vai separar a parte superior da cavidade timpânica ou epitímpano da fossa craniana média. Essa região aqui, certo? E a parte posterior forma a entrada da mastoide, chamada de adizade antro, que é basicamente a comunicação entre o ouvido médio e a mastoide, tá bom? Em relação à membrana timpânica, a membrana timpânica, ou tímpano, é uma membrana em formato de cone que separa o ouvido externo do ouvido médio. A parte flácida, como eu tinha falado anteriormente, essa parte mais superior aqui, tá? E é uma estrutura frágil que está associada a disfunções da tuba auditiva e também ao colesteatoma. A pastência, que é essa parte mais inferior aqui da membrana timpânica, é mais robusta, mas ela está associada a perfurações no tímpano, que são geralmente vistas à otoscopia, tá? Então, imagens clássicas de livro de perfuração timpânica geralmente é um acometimento aí da pastência. E o cabo do manúbrio do martelo, ele é conectado à parte central da membrana timpânica e é chamado de umbus, que é o ápice da concavidade do cone. As principais indicações do estudo de imagem, né, para avaliar o osso temporal é a perda auditiva, que pode ser classificada em três tipos principais, né? A gente tem a perda auditiva condutiva, e geralmente essa perda auditiva ela está associada a patologias no ouvido externo ou ouvido médio que impedem a condução do som. E a tomografia computadorizada é um método importante para avaliar as causas de perda auditiva condutiva e também mista.
como, por exemplo, no caso das otites de repetição ou do colesteatoma. Já a perda auditiva neurosensorial resulta de patologias do ouvido interno ou das vias auditivas centrais. Nesse caso, a ressonância magnética ela é indicada para avaliar a perda auditiva neurosensorial, porque vai prover uma melhor avaliação de estruturas da orelha interna, do labirinto membranoso e também dos nervos. A perda auditiva mista, ela combina elementos tanto da perda auditiva condutiva e da neurosensorial. A TTC vai ser muito útil para avaliar os componentes condutivos, enquanto a ressonância magnética ela vai estar aliada à avaliação de componentes neurosensoriais. A gente também utiliza os métodos de imagem para avaliar possíveis malformações, tanto a TC como a ressonância magnética, podem ter suas devidas indicações a depender do quadro clínico. Se a gente quer avaliar as estruturas ósseas, a TC, obviamente, vai ser mais indicada, e se a gente quiser avaliar estruturas mais internas, a gente utiliza a ressonância, mas geralmente há uma combinação dessas duas técnicas para um diagnóstico, por exemplo, de malformação, certo? No caso, também podem, essas técnicas de imagem, elas podem ser importantes na avaliação sugestiva de infecções, fatores obstrutivos ou complicações cirúrgicas, por exemplo. Aqui a gente tem o primeiro caso, um homem de 68 anos, diabético, apresentando dor intensa no ouvido à direita, com inflamação visível ao exame físico e a otoscopia. Alguém gostaria de comentar sobre o caso? Vou continuar aqui, tá bom? Basicamente, nas imagens A e B, nós temos dois cortes aqui de tomografia, cortes axiais, em janela de partes moles, em que a gente observa um espessamento do tecido no conduto auditivo externo, certo? Que está representado aqui pela seta amarela. É circundado também pela articulação temporomandibular, então a gente vê um acometimento aqui, com densidade de partes moles, que acomete também a região que pega a articulação temporomandibular. Todos esses cortes são do mesmo paciente, tá bom? Aqui na seta vermelha, na imagem B, a gente vê a extensão da lesão até o espaço parafaríngeo, certo? Então, é uma lesão que se estende até o espaço parafaríngeo. E na imagem C, a gente vê aqui uma erosão óssea da mastoide, que está representada pela seta verde. E a seta laranja, ela representa uma erosão da parte timpânica do osso temporal. Então, aqui, como diagnóstico, a gente tem a otite externa necrosante. Basicamente, a otite externa necrosante ela é uma infecção grave e invasiva do canal auditivo externo, pode rapidamente envolver estruturas circundantes, como a gente viu na imagem, né? Também espaços adjacentes. Na imagem, a gente viu ali um acometimento da parafaringe e da articulação temporomandibular. Como eu havia comentado anteriormente, algumas condições predisponentes, né, são a diabetes mellitus, muitas vezes pacientes que têm diabetes não controlada, ou pacientes jovens também imunossuprimidos. Pacientes idosos também são, uma população que a gente tem que ter atenção na hora de pensar nesse diagnóstico. E o principal patógeno responsável pela otite externa necrotizante é a Pseudomonas aeruginosa. Ainda que um pouco sobre a otite externa necrotizante, algumas complicações que a gente pode ter nessa patologia é a osteomielite da base do crânio, empiema subdural, abscesso cerebral, meningite, paralisia do nervo facial, envolvimento da articulação temporomandibular, como a gente viu no caso, trombofleebite do seio venoso dural. Alguns achados comuns na tomografia com contraste é o espessamento e realce de tecidos moles, infiltração do osso cortical na região do meato acústico externo, abscessos, alterações inflamatórias nas estruturas adjacentes também. E é importante aqui no caso da otite externa necrotizante a gente fazer o diagnóstico diferencial com uma entidade
que é a neoplasia maligna, comprometendo o meato acústico externo, que é o carcinoma espinocelular, que é o SEC, que vai ter uma apresentação de imagem parecida. É importante também frisar que quando a gente vai avaliar essas estruturas, a gente não espera visualizar um tecido que revista o conduto auditivo externo, principalmente nas suas porções mais profundas. Então, qualquer espessamento tecidual que revista essa região, a gente tem que considerar a otite externa como principal etiologia, tá? A necrotizante, obviamente, tem um acometimento mais grave, como eu comentei, e quando há erosões associadas, os principais diagnósticos diferenciais são, quando há erosões associadas, perdão, os dois principais diagnósticos são o carcinoma espinocelular e a otite externa necrotizante. Caso hajam coleções associadas, a gente tem que pensar num processo inflamatório, no lugar de um carcinoma espinocelular, por exemplo, tá? E a otite externa necrosante, ela é um diferencial importante da otite comum. Vai ter essa apresentação com erosão cortical óssea. Aqui é o caso 2, um adolescente de 16 anos de idade, relatando febre e dor no ouvido. Alguém gostaria de falar Eu sobre o posso caso? falar, posso Tá ótimo. contribuir. Tá O ótimo. outro eu acabei À, não. à vontade. Pronto, o outro eu acabei não contribuindo, achei meio confuso com as setas e tudo, mas aqui Uhum, a gente está vendo dois cortes axiais de janela óssea da tomografia de crânio. Crânio não, assim, é crânio, mas acho que é assim, mastoide, enfim. uhum, E tem também dois cortes. Na verdade, parece um corte coronal, né? Dos dois lados, enfim, tá junto aí. E aí, o que eu tô vendo é. A gente vê assim, os condutos auditivos externos eu não achei, pelo menos assim, de longe não parece muito espessado nem nada. Agora, em geral, parece que nas cavidades timpânicas, assim, mais para dentro da membrana timpânica, no conduto auditivo médio, na cavidade auditiva média, enfim, tá com a pacificação, acho que parcial, assim, com esse conteúdo mais opaco mesmo, sem estar tão aerado. E ainda você vê, assim, principalmente na primeira imagem, que as células da mastoide também estão obliteradas com conteúdo, né? Nesse contexto, assim, eu não vejo também sinais de erosão óssea, então eu acho que nesse contexto de um adolescente com febrotalgia, assim, não sei se tem relato crônico disso, né? Mas assim, a gente pensa numa otite, otite média, uma automastoidopatia inflamatória, e eu imagino que aguda, né, nesse contexto. uhum. Perfeito, Gisele. Isso mesmo. Obrigado pela contribuição. De fato, nesse caso, a gente vê uma otite média aguda, com todos esses comemorativos que a Gisele bem descreveu na avaliação do caso anterior. E, por definição, a otite média aguda ela é uma infecção aguda, né, da cavidade do ouvido médio. É mais comum na população pediátrica e a parte acometida nessa patologia, região anatômica acometida é geralmente o epitímpano e o mesotímpano, certo? Pode haver uma hipoaeração das células da mastoide, com o ântrio e o átrio também obliterados. Geralmente todas as cavidades estão acometidas e obliteradas, mas a gente não observa luxação ou nenhum comprometimento da cadeia ossicular adjacente, tá? Isso que é importante para a gente fazer diagnóstico diferencial com outras patologias. Os agentes etiológicos mais comuns é o Streptococcus pneumoniae e o Haemophilus influenza. E em pacientes imunocomprometidos, a gente também pode pensar em tuberculose ou micobacteriose como agentes etiológicos da otite média aguda. O quadro clínico clássico é dor no ouvido, febre, e ao exame físico, o médico vai observar sinais flogísticos na otoscopia, o paciente também pode ter queixa de otorreia, perda auditiva, cefaleia e irritabilidade. Em relação aos achados de imagem propriamente ditos, a gente tem densidade de tecidos moles na cavidade do ouvido médio, um espessamento da membrana timpânica também pode ser observado, em casos mais graves, né, que esperam, entre aspas, esperam mais o tratamento, a gente pode ver também um abaulamento da membrana timpânica que pode evoluir com perfuração, tá? Essa aqui seria a evolução da otite média aguda.
É importante também a avaliação de fatores obstrutivos, né, principalmente pacientes que estão fora da faixa etária pediátrica, já que essa patologia ela é mais comum na faixa etária pediátrica. A gente também tem que avaliar a nasofaringe do paciente, certo? A respeito de fatores obstrutivos possíveis. Algumas complicações da otite média aguda, a gente tem várias possíveis, mas são automastoidite coalescente, celulite temporal, abscesso de Bezold, abscite petrosa, que é a síndrome de Gradenillo, meningite também é uma das complicações da otite média aguda, hidrocefalia, tromboflebite do seio venoso, abscesso intracraniano, paralisia facial ou labirintite, tá? Aqui no caso 3, a gente tem um homem de 35 anos com dor crônica no ouvido esquerdo, com obstrução e secreção no ouvido, tá? Alguém gostaria de comentar o caso? Oi, bom dia, Gustavo. Bom Bom dia. dia. Eu posso começar comentando. Tá ótimo. A gente vê aqui 3 cortes de tomografia de crânio, no corte, no corte coronal. E aí, eu acredito que a gente consegue ver ali na orelha média uma opacificação, quase que uma obliteração, né? A gente vê uma densidade assim, mais ou menos de tecido mole, e também nas células aeradas da mastoide, a gente também vê uma opacificação geral do lado esquerdo, né? Quando a gente compara com o lado direito, a gente não vê aquela aeração das células da mastoide. Uhum. Perfeito. É isso. No contexto do paciente com dor crônica, teria alguma A gente pode pensar numa hipótese? otite média, né, que complicou com Uhum. otite média crônica, né? Uhum. Perfeito. Perfeito. Basicamente é isso mesmo, tá? Esse paciente é um paciente que tem uma inflamação persistente do ouvido médio e da mastoide, com os achados de imagem que você comentou anteriormente, tá? E frequentemente estão associados à perfuração timpânica e otorreia de longa duração. Como eu havia comentado anteriormente, uma das complicações da otite média aguda é justamente a perfuração timpânica, e aqui na crônica a gente também pode ter se achado justamente pelo tempo da evolução da doença. Algumas características clínicas que o paciente vai referir é a otorreia crônica, ou seja, uma secreção persistente no ouvido. Perfuração timpânica pode ser um achado no exame físico ou a otoscopia. Perda auditiva também é comum devido aos danos das estruturas auditivas acometidas, e geralmente esse paciente não é um paciente que se queixa de dor intensa. Geralmente a dor ela é mais branda ou pode ser até ausente, exceto nas exacerbações, quando o paciente tem algum tipo de inflamação ali na otite média que já está cronificada, o paciente pode ter uma exacerbação do quadro e, consequentemente, referir uma dor, tá bom? A etiologia é, é parecida, né, com a da otite média aguda, principalmente Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, mas aqui a gente também pode pensar no proteus e alguns fatores contribuintes, né? O paciente pode ter já uma disfunção da tuba auditiva de base, pode ser um paciente muito atópico, um paciente que tem sinusites de repetição e doenças sistêmicas, por exemplo, como o diabetes, eles podem fazer com que o paciente desenvolva uma otite média crônica, tá certo? Em relação ao restante da população que não tem essas patologias já de base. Na tomografia, geralmente a gente observa um espessamento da mucosa ali na orelha média, certo? Pode também ter uma área de ossificação e perfuração da membrana timpânica. Na ressonância magnética é observado um realce da mucosa, coleções de fluido podem ser observadas também, e algumas complicações podem estar associadas à otite média crônica, como colestratoma, abscessos e até extensão intracraniana da infecção. Aqui no caso 4, temos um paciente de 76 anos em acompanhamento com otorrino há 4 meses por uma perda auditiva à direita.
ele foi internado por um quadro súbito de afasia e cefaleia às 6 horas, antes de fazer essas imagens, tá? Ao exame físico, ele apresentava ptose e desvio da rima à esquerda. Alguém gostaria de falar sobre os achados de imagem? Tranquilo. Vou Eu posso continuar. falar, posso falar. Pode falar. Vá, à Eu fico esperando vontade. até o final para, né, ver se alguém vai falar, mas pronto. Pronto, a gente vê aqui uma imagem de tomografia, que janela óssea, tomografia da mastoide, né? E ainda tem outra imagem que é uma ressonância, e eu acho que é, não sei se, acho que é um flare. Um flare? Exato. Eu acho que. E aí, o que eu vejo é assim, na primeira imagem, eu vejo aqueles achados, né, de conteúdo, é, um conteúdo assim, líquido na parte tanto da orelha média quanto das células da mastoide, no lado, deixa eu raciocinar, pera, está muito cedo, mas é lado direito. Pronto. Eu vejo esse conteúdo obliterando as células da mastoide, à direita, e parte da cavidade da orelha média. O que tem de diferente nessa imagem é porque já aparecem algumas células parecem ter erosão óssea, Uhum. assim, algumas parecem estar realmente um pouco como se fossem permeadas mesmo, com erosão óssea. Nessa imagem da ressonância, eu vejo assim, tem algo no ângulo ponto cerebelar. A gente vê que tem um sinal intermediário, que no contexto de um flare, eu penso, sei lá, um conteúdo líquido, assim, líquido espesso, talvez com pus, assim, nesse contexto do achado, principalmente da tomografia, eu fico pensando naquelas otomastoidopatias coalescentes, mas, assim, eu não soube interpretar bem o achado da ressonância, sabe? Uhum. Tranquilo, Gisele. Perfeito, é isso mesmo. A ressonância magnética é o corte, né, axial em flare, que evidencia justamente as características que você bem descreveu de material purulento na cisterna do ângulo ponto cerebelar direito, tá? Com impregnação dural, tá certo? E, como você havia comentado anteriormente, a descrição perfeita aqui da TC de mastoide, que observa bem a diferença, né, em relação à erosão óssea que a gente vê aqui, tá bom? E a gente vê de fato achados compatíveis com a automastoidite coalescente, certo? A automastoidite coalescente, ela é uma complicação grave da otite média e está caracterizada por uma erosão óssea associada a um processo inflamatório que vai além das barreiras anatômicas do ouvido médio e da mastoide. Então, o mecanismo patológico dessa doença é a descontinuidade óssea, ou seja, é uma falha no tratamento da otite média que vai ocasionar, se fosse um acometimento, né, circunjacente, ou seja, vai haver comprometimento das estruturas adjacentes e erosão dos septos, também das mastoides, que pode comprometer a cortical óssea. A extensão da infecção ela pode alcançar regiões mais internas ou mais nobres, assim, digamos, como a região petrosa do osso temporal, as meninges e parênquima cerebral, propriamente dito. Algumas complicações importantes que a gente tem que lembrar é a trombose venosa, particularmente em relação à goteira sigmoidiana, que é uma região que a gente tem que observar, tá certo? A extensão também para as estruturas adjacentes, como eu havia comentado, pode incluir as meninges e até o parênquima cerebral, ou porções também extracraniais, certo? Quando a gente vai avaliar essa patologia. Em relação à epidemiologia e prognóstico, ela tem uma incidência significativamente reduzida com o advento do uso dos antimicrobianos de maior espectro, certo? Mas quando ela é diagnosticada, ela geralmente tem um prognóstico ruim, e as complicações continuam sendo de alto risco, com mortalidade de até 36%. É importante a gente
lembrar que o diagnóstico precoce ele é essencial para evitar a cronificação da infecção e do desenvolvimento das complicações, que foram, inclusive, muito bem descritas anteriormente aí, na avaliação da imagem. E os exames de imagem são importantes para determinar a fase evolutiva da doença, a forma da apresentação clínica, e quando o diagnóstico clínico, por si só, ele já tá limitado, né? Então, os exames de imagem, eles podem avaliar e ajudar no diagnóstico final, certo? Aqui no caso 5, nós temos uma mulher de 30 anos com perda auditiva condutiva do lado esquerdo, e aí tem um achado tênue, mas que pode sugerir uma patologia específica aí, caso alguém queira comentar. Opa, Gustavo, bom dia. Bom dia, cara. Pode Pronto, perguntar. vamos lá. Uma perda auditiva condutiva do lado esquerdo, né? Tá. Aqui a gente tem uma imagem de TC de ouvido esquerdo, né? Uma reconstrução de janela óssea, onde a gente evidencia nessa topografia tá bem parecido, aliás, o corte axial. E nessa topografia é Uhum, bem característico, né? Ela está anterior à janela oval, que é essa estrutura mais hipodensa posteriormente, e anteriormente à fístula antifenestra, que ela deveria ter uma densidade óssea, e no caso, ela está um pouquinho hipodensa, né? É uma condição que é a otoespongiose, no caso. É, uhum. Caberia também correr mais a imagem, né, para ver se tem acometimento também de janela redonda e também avaliar algumas estruturas adjacentes à cóclea e a região do vestibular. Que, assim, não sei se na imagem também é característico disso, né, mas parece ter também algum acometimento de hipodensidade óssea nessas regiões, né? Mas classicamente aí é a fístula antifenestra, que é da autoesponjose. Perfeito, cara. É justamente isso mesmo. A gente vê essa lucência aqui anterior à janela oval, que é onde está apontando a seta, certo? Entre a cóclea e o canal auditivo interno. E essa é uma otosclerose fenestral e retrofenestral combinada, tá bom? A otosclerose, ou também otospongiose, é uma doença localizada no ouvido interno e médio, caracterizada pela remodelação anormal do osso na cápsula óptica. Então, é, é uma patologia que está particularmente na região da platina do estribo e também na janela oval, e pode resultar em perda auditiva condutiva ou mista. Em relação à epidemiologia dessa doença, ela comete geralmente até 1% da população, de 0,5 a 1%. A idade média dos pacientes que têm essa patologia, geralmente entre 20 e 40 anos, mais comum em mulheres, e pode ter um componente hereditário associado, a autoesclerose ou a autoespongiose. A fisiopatologia propriamente dita, a gente tem a fase autoespongiótica, que é uma fase inicial caracterizada pela reabsorção óssea, em que o osso afetado ele vai se tornar esponjoso e vascularizado. Subsequentemente, a gente tem a fase otosclerótica, em que o osso ele é substituído por um osso mais denso e mineralizado, e a localização dessa lesão, como o Caio muito bem pontuou, é anterior à janela oval, é a localização mais comum, onde a platina do estribo é fixada. A janela redonda também pode ser afetada, porém não é tão comum a gente ver esse acometimento, certo? Alguns sintomas que o paciente pode referir à perda auditiva gradual e progressiva, inicialmente uma perda que na audiometria vai ser avaliada como uma perda condutiva, mas em casos mais avançados ela pode se tornar também uma perda mista, tá? Então, condutiva e neurosensorial. O zumbido pode ser uma das queixas dos pacientes, e está presente em muitos casos, e a vertigem é uma queixa rara, mas também pode estar presente na autoesclerose em casos mais avançados.
O diagnóstico é feito com uma audiometria, que vai mostrar a perda auditiva condutiva, e o gap aéreo ósseo ele é característico da autoesclerose, só para a gente saber, tá bom? A tomografia computadorizada é um método de escolha para avaliar a anatomia óssea e, consequentemente, identificar a autoesclerose e planejar, inclusive, intervenções cirúrgicas. Na TC podem ser observadas áreas de desmineralização ou hipodensidade na cápsula óptica. A ressonância magnética ela é menos utilizada, mas ela pode ser empregada para avaliar a extensão da doença na cóclea também. Então, se a gente tem, por exemplo, uma perda mista e quer avaliar algum acometimento da orelha na sua topografia mais interna, a gente pode também lançar a mão da ressonância magnética como auxiliar, tá bom? Achados de imagem na platina do estribo, a gente veria uma fixação da platina do estribo à janela oval. Na área da janela oval, a gente pode encontrar lesões hipodensas, que indicam justamente a autoespongiose, e outras áreas também, como a janela redonda e, como havia comentado anteriormente, raramente a cápsula óptica é afetada, certo? Aqui, no caso 6, nós temos um paciente com perda auditiva unilateral. Bora lá, Gustavo. Nós temos duas imagens de tomografia, corte coronal. E aí o que dá para ver é que a gente tem esse conteúdo com atenuação de partes moles no ouvido médio à esquerda, acometendo principalmente ali o mesotímpano, mas também indo para a região do epitímpano. E aí tá acometendo também o espaço de Prusac. E aí, pela imagem, acho que a esquerda tá melhor, que tá mais próximo, né? O esporão do Chaucer, tô achando ele um pouco irregular, como se tivesse erodido a cortical. Olhando para a imagem da direita, não sei se está no mesmo nível, mas a gente consegue ver a cadeia ossicular à direita e à esquerda. Não estou vendo nenhum dos ossículos, né? Não sei se é só pelo corte, assim, decorrendo da imagem, ou se realmente já teria uma erosão também da cadeia ossicular. E aí, lembrar também que os colesteatomas, né, gostam dessa localização, e tem a diferencial que justamente erode esporão de Chaucer, erode cadeia ossicular, e aí poderia ser a questão do caso, né? Acho que é isso. Perfeito, Bruce. Perfeito, isso mesmo. Inclusive que se estende ali até a mastoide, né? Que sugere o colesteatoma. O colesteatoma ela é uma lesão expansiva, revestida por epitélio escamoso, basicamente que acumula camadas concêntricas de queratina. E é semelhante a um cisto epidérmico, por exemplo. Então, o colesteatoma tem basicamente uma patologia, né, semelhante ali a um cisto epidérmico. A gente tem dois tipos, o tipo mais comum é o tipo adquirido, cerca de 98% dos pacientes têm o tipo adquirido, que pode ser primário, ou seja, sem história de automastoidite crônica, ou secundário, paciente que tem uma automastoidite crônica, e geralmente a gente observa que a localização é na pars flácida ou na pars tensa, tá certo? Então, alguma dessas regiões da membrana timpânica. O congênito é uma pequena parte da população acometida, mas também pode acontecer, certo? Geralmente na população pediátrica esse diagnóstico pode ser levantado. Anatomia envolvida, né? Geralmente o ouvido médio ele é frequentemente envolvido. A gente tem associado ao acometimento do ouvido médio uma luxação da cadeia óssea ossicular, que vai resultar na perda auditiva, ou seja, a condução ali do som ela não vai ser possível, então vai haver, consequentemente, essa perda auditiva condutiva. A erosão óssea, que inclui ali a parte do escuto e dos ossículos auditivos, é uma das complicações, e o tegmen timpânico pode ter algum tipo de erosão. Aqui, uma observação importante é que
para a gente se atentar, tá bom? Questão de prova, algo nesse sentido. O esporão da parte lateral do ático, que é justamente o de Chaucer, é a primeira estrutura anatômica a ser destruída no colesteatoma. Então, a gente tem que observar, nos casos clínicos, se há o acometimento da parede lateral do ático, certo? Para pensar em colesteatoma. Então, uma localização comum também é o espaço de Prussac. Nos achados de imagem, a gente tem, na tomografia, em relação à delimitação da lesão, uma extensão da lesão com densidade de partes moles, complicações associadas que a gente observa também na tomografia, erosões ósseas, luxação circular e envolvimento do tegmento timpânico. Na ressonância magnética, é importante também a gente ressaltar que a principal sequência para a gente visualizar o colesteatoma é a sequência de difusão, certo? E vai haver, no caso, uma restrição no mapa de ADC. Quando a gente tem uma restrição no mapa de ADC, a gente, essa informação ela é importante para indicar o colesteatoma. E é principalmente útil em pacientes que foram operados e a gente precisa distinguir ali, né, se o paciente com colesteatoma teve realmente algum tecido de reparação ou recidiva ou remanescência também do colesteatoma, tá certo? Caso 7, a gente tem uma idosa de 75 anos com perda auditiva neurosensorial à esquerda e relato de gripe há 2 meses. Alguém gostaria de comentar? Tranquilo. No caso 7, a gente tem 2 cortes axiais. O primeiro deles é um axial Fiesta e o 2 é um axial T1 pós-contraste com FET7, certo? No caso, a gente vê uma restrição à difusão, realce I por sinal em T2 dentro da abertura coclear esquerda, giro da cóclea, giro basal da cóclea, perdão, vestíbulo e canais semicirculares também estão acometidos. Há uma efusão mastoide com realce, e em relação à impressão, a gente vê um sinal anormal e realce no labirinto membranoso esquerdo. E no contexto do paciente com perda auditiva subaguda e com mastoide bilateral, esses achados são sugestivos de labirintite infecciosa, tá certo? A perda do sinal normal em T2 no labirinto membranoso sugere já uma fibrose precoce da labirintite ossificante, que é também uma possibilidade diagnóstica, e é importante também a correlação com a tecido osso temporal sem contraste para avaliação adicional de acometimento ósseo, certo? Então, a gente tem aqui um caso de labirintite, que é uma inflamação do labirinto membranoso do ouvido interno e afeta a endolinfa e a perilinfa. Esta condição ela pode preencher o tecido com exudato purulento, fibrose ou até mesmo calcificação. Em relação às manifestações clínicas, a gente tem perda auditiva neurosensorial, vertigem também pode ser uma das queixas do paciente, e algumas etiologias diferentes. A etiologia hematogênica, geralmente, ela é causada por patógenos virais e consequente de infecções de vias aéreas superiores, e normalmente é autolimitada. Então, o paciente está ali com um quadro infeccioso e com isso tem uma labirintite associada, certo? A gente pode ter também uma etiologia timpanogênica, que é própria ali da região timpânica e geralmente é bacteriana, secundária à automastoidite. A gente pode ter também uma labirintite meningogênica, ou seja, pós-meningite, e é uma das causas mais frequentes de surdez adquirida na infância, tá certo? É a labirintite meningogênica. O paciente evolui com complicação e surdez, mais comum na faixa etária pediátrica. A gente pode ter também uma labirintite pós-traumática ou hemorrágica, que é decorrente do trauma, pode ser decorrente de traumas, também pós-cirúrgico, certo? Autoimune também é uma das possibilidades, ela é pouco frequente, mas geralmente está associada à arterite de Takayasu, tá bom?
que é uma vasculite ali de grandes vasos, geralmente pega a aorta e suas ramificações. A gente tem algumas fases da labirintite, certo? Em relação tanto à evolução clínica do paciente, como à evolução nos exames de imagem. Então, a gente tem a fase aguda ou subaguda, que na tomografia computadorizada a gente não tem alterações significativas visíveis. Na ressonância magnética, a gente já pode ter um realce discreto a moderado. Na fase fibrosa da labirintite, a tomografia também pode ser normal, e na ressonância magnética a gente já tem uma perda do sinal normal em T2 e pode haver um realce pós-gadolínio. A labirintite ossificante seria a última fase, assim, pensando na evolução da doença, né? Em que a tomografia computadorizada mostra a presença de um material calcificado ou com densidade óssea, que compromete o labirinto de forma focal, mas pode ser também um acometimento ali difuso. E na ressonância magnética, a gente tem uma perda de sinal em T2 nas estruturas do labirinto membranoso. Aqui o caso 8, e último caso, tá? Antes da gente fazer aqui algumas questões. É um paciente idosa de 85 anos, com demência, apresentando dor no ouvido esquerdo, vertigem e leve fraqueza facial periférica à esquerda. Aí aqui complementando, tá? Aqui são os achados de imagem, e aí tem um vídeo aqui. Deixa eu colocar o vídeo. Alguém gostaria de comentar sobre esse caso? Na imagem A, a gente observa que na ponta da seta, certo? Um realce de contraste do segmento intracanalicular do nervo facial, sétimo par, e do gânglio geniculado, tá? Em que a gente vê aqui na seta, propriamente dita. A imagem B ela mostra um realce de contraste nos segmentos intracanaliculares do nervo facial, que a gente vê no pontinho da seta aqui, e do nervo vestíbulo coclear também, certo? Que a gente já vê aqui nessa região. Os nervos faciais e vestíbulos cocleares contralaterais, eles não estão acometidos, tá? Como a gente viu aqui na imagem, no vídeo, tá? E no vídeo também a gente observa um realce do complexo facial vestíbulo coclear esquerdo, na sua porção canalicular. E também um realce assimétrico do gânglio geniculado esquerdo, e um outro achado também aqui, que é mais superficial, assim diríamos, um realce também do conduto auditivo externo, certo? Da orelha esquerda. Nesse contexto clínico, paciente idosa, demência, vertigem, fraqueza facial, né, periférica, a gente tem que pensar na síndrome de Ramsay-Hunt. A síndrome de Ramsay-Hunt, basicamente, ela é conhecida como herpes zoster óticos, e é uma condição neurológica causada pela reativação do varicela zoster no gânglio geniculado do nervo facial. Algumas manifestações clínicas, né, é a paralisia facial periférica, que é unilateral e afeta a mesma metade, ou seja, o mesmo lado, né? Ficou até um pouco redundante aqui, peço desculpas. Mas afeta o mesmo lado, a paralisia facial vai estar no mesmo lado da lesão cutânea. Então, quando você vê ali aquela alteração cutânea no paciente, e geralmente tem uma paralisia facial associada com outros comemorativos, a gente tem que pensar na síndrome de Ramsay-Hunt, né? Os outros comemorativos que eu digo são erupção vesicular, ou seja, as lesões vesiculares que são dolorosas na orelha externa, canal auditivo, e podem geralmente também acometer o palato e a língua. O paciente tem uma queixa de otalgia, ou seja, dor no ouvido, afetado, e pode também ter perda auditiva associada. O paciente pode ter vertigem por acometimento do nervo vestíbulo coclear, e o zumbido também pode ser uma queixa presente do paciente, certo? Como eu havia comentado, basicamente é uma patologia que está
relacionada com a reativação do varicela zoster. Hoje em dia, inclusive recentemente, a gente tem agora também vacinação para varicela zoster, acho que, se eu não me engano, para pacientes mais idosos mesmo, tá? E o diagnóstico da síndrome de Ramsay-Hunt, ele é clínico, baseado nas manifestações características, mas ele também pode ser complementado por exames de imagem. E na ressonância magnética, a gente vê um realce do nervo facial. Nas sequências pós-contraste, a gente observa um realce do nervo facial, particularmente do gânglio geniculado e dos segmentos intercanaliculares. Em relação ao realce dos nervos cranianos, a gente também pode ter realce do sétimo e do oitavo facial e o vestibular. E na tomografia computadorizada, que a gente não utiliza rotineiramente, no caso, o médico assistente não utilizaria rotineiramente para esse diagnóstico, mas ele pode ser útil também para ajudar a excluir outras causas patológicas, tá? Por exemplo, o paciente de repente tem uma paralisia facial, o médico pode suspeitar de um acidente vascular cerebral e faz ali uma tomografia na emergência, no contexto da emergência, para excluir uma causa central, tá certo, da paralisia. Pode ser por isso, né, o uso aqui da ressonância. Aqui a gente tem algumas questões, a primeira delas, né, vou ler aqui. Paciente com queixa de perda auditiva, a autoscopia observa-se uma lesão perolada, e de acordo aqui com os achados de imagem, qual seria o diagnóstico mais provável? Alguém tem alguma sugestão? Vou passar aqui, tá? O item correto é o colesteatoma. Então, como o Bruso tinha comentado, né, na hora de escrever bem, a gente tem uma atenuação de tecidos moles na cavidade do uvo e do médio, que se expande até o espaço de Prussac e pode também haver ali uma erosão, tá certo? Do escuto e dos ossículos auditivos. Também pode se estender até a mastoide. Então, a gente pensa aqui no colesteatoma, certo? Como principal hipótese. No colesteatoma, qual a primeira estrutura anatômica a ser destruída? Item A, mastoide, B, canais semicirculares, C, janela oval, ou D, esporão da parede lateral do ático, espaço de chaussee. Imagino que seja o D. Perfeito, isso mesmo. Item D. Próxima questão, a gente tem uma criança de 11 anos de idade que apresenta surdez bilateral e progressiva há 6 anos. Foi solicitado um TC de ossos temporais sem contraste para avaliação. Como antecedente pessoal, a criança teve meningite aos 5 anos de idade. Qual é o mais provável achado do exame e o diagnóstico, respectivamente? Item A, velamento das células da mastoide e das caixas timpânicas, no caso seria um automastoidite bilateral. Item B, esclerose de algumas estruturas do labirinto ósseo, que falaria a favor de uma labirintite ossificante. Item C, sinais de fratura antiga longitudinal simétrica bilaterais, comprometendo as células da mastoide. A gente pensaria no osteomielite como diagnóstico. Achado de imagem do item D, é uma lesão osteolítica bilateral com aumento das partes moles retroauriculares, sugerindo uma osteomielite. E o item E, um velamento das caixas timpânicas, sugerindo fístula licórica. B de bola. Isso, exatamente. A meningite, né, é uma das causas de labirintite ossificante e seus achados, né, são esclerose de algumas estruturas do labirinto, cóclea, vestíbulos e dos canais semicirculares, tá? No item A, a gente não tem uma relação clara com a meningite, que está muito clássico aí, né, classicamente descrito, e também com evolução mais arrastada. A gente não tem uma relação entre a meningite e o aparecimento da otomastoidite bilateral, tá? Então, a gente excluiria o item A por esse motivo. A gente excluiria o item C, porque geralmente não, né? No caso, ele está falando de sinais de fratura. Então, a gente não tem aí na descrição do caso fratura.
para pensar em trauma, certo? E falar a favor desses achados de imagem, consequentemente, uma osteomielite. Então, não seria o item C por isso. O item D é lesão osteolítica bilateral com aumento de partes moles / retroauriculares e osteomielite, né? A gente tem aí, no caso, um intervalo muito grande, né? Entre a meningite e a progressão da surdez. Então, por isso que a gente pensaria mais no labirintite ossificante, né? Como eu havia falado até no slide de labirintite, seria uma fase, entre aspas, terminal da labirintite, tá bom? E no item E, não há uma relação também entre meningite e fístula licórica. Então, a gente guardar aqui algumas informações relevantes que podem cair em prova, certo? E basicamente é isso. Parabéns pela aula, muito boa. Um tema complicado esse aí, até por questão de, falando especificamente das infecções do ouvido médio, né? A nomenclatura é um pouco confusa na literatura, né? Muitas vezes o que a gente vê na literatura radiológica não bate a literatura com os termos que os otorrinos usam na prática clínica, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado quando a gente for fazer nossos relatórios, né, de tomografia, principalmente, a gente faz mais para a doença do ouvido médio, para evitar essas confusões. Por exemplo, termo, existe na literatura radiológica uma confusão, o que é otite média aguda, o que é otomastoidite aguda, né? Otite média crônica, otomastoidite crônica. Isso para a gente não faz diferença, mas para eles faz, né? Faz. Quando você usa o termo mastoidite, para eles significa que tem erosão óssea, doença óssea da mastoide, né? E tem uma conduta específica, né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado com isso. E outra coisa, é difícil também a gente categorizar bem essas infecções se a gente não tem dado clínico. Por exemplo, existe uma grande divisão entre esse processo inflamatório do ouvido médio, se há infecção ativa ou não. E muitas vezes a gente não tem essa informação. Por exemplo, se há infecção ativa, você tem dois grandes grupos, ou a otite média aguda ou a otite média crônica supurativa, né? Com as suas complicações, como você já falou aí, né? Você focou a aula mais nesses casos, né? Otite média aguda, com complicações. Abscesso de Bezold, abscesso intracraniano, trombose venosa, etc. E a otite média crônica, supurativa, e você tem as outras complicações, né? Perfuração da membrana timpânica, fixação da cadeia vascular, erosão da cadeia vascular, colesteatoma. São os principais, né? E existe a condição não infecciosa, que é a otite média secretória, né? E aí, que situação é essa? É geralmente a situação pós-infecciosa. A criança teve a otite média e depois continua com secreção dentro do ouvido médio e da mastoide. E muitas vezes ela não tem, muitas vezes não, geralmente ela não tem sintoma de infecção. É uma causa de perda auditiva, né? Aí você chega, por exemplo, para você, uma criança lá com redução da acuidade auditiva, né? Aí você vê lá, você olhando só a imagem, não dá para você diferenciar se tem infecção ou não, né? Aí você dá lá o diagnóstico de otite média aguda e não tem nada a ver, o paciente não tem clinicamente uma otite média aguda, então tem que ter cuidado, às vezes, se você não tem certeza do sintoma, fazer um laudo mais descritivo e, na conclusão, colocar que depende de dados clínicos, né? Pode ser uma otite média aguda ou otite média secretória. E pode, inclusive, cronificar, né? É também mais comum em crianças, em adultos, pode ter também em adultos. Se tiver em adultos, você tem que pesquisar a possibilidade de alguma obstrução da tubo auditivo, alguma coisa tumor de nasofaringe, etc. Mas
É uma área bem complexa, né? Então a gente tem que sempre estudar, né? Os achados da imagem, mas tentar fazer essa correlação com a clínica do paciente para tentar categorizar da forma mais correta o, a condição, né, daquele paciente, tá? Uhum. Isso é muito boa aí a aula. Obrigado. Parabéns, Gustavo. Excelente aula, viu? Toda vida que a gente vê uma aula aí desse nível, especialmente quando é dado pelos R1s, e vocês têm mantido esse nível, a gente fica muito feliz, né? É importante a gente fazer a gestão do nosso conhecimento, a gente ser autodidata, né? Claro que com prudência, com bom senso. A residência, os preceptores, né? O Daniel, eu, que estamos presentes aqui nessas sessões, nós somos facilitadores. Mas esse autodidatismo depende muito de vocês. Então, tenho certeza que você aprendeu muito. Foi muito boa a sua didática, acho que você descreveu muito bem, sabe? O assunto foi muito contemplado, né? Falou também de autoesclerose, falou, né, de colesteatomas também, das complicações. E a gente fica muito feliz porque vê que vocês estão aprendendo. Quando a gente vê outros participando, a Mariana participando, né, os R1s, a gente vê que certamente vocês estão caminhando aí, subindo os degrauzinhos, né? Então, parabéns pelo pessoal que participou. Continue, né, nessa pegada, né? Não percam essa pegada aí de participar, de estudar e de aprender com tudo aquilo que é apresentado por vocês. Sobre o tema especificamente, a tomografia ela vai ser assim, suficiente para talvez mais de 90, 95% das situações nesse contexto de processo inflamatório, mas a ressonância ela vai ser muito complementar em algumas ocasiões muito distintas, né? Por exemplo, no colesteatoma, quando fica claro que a gente tem erosão do esclerão, ou da cadeia circular, ou luxação, a ressonância vai mostrar essa restrição à difusão. Nos pós-operatórios é fundamental que se faça a ressonância magnética. Naquela automastoidite coalescente, complicada, com abscesso, que você mostrou um flare, na verdade era um flare pós-contraste, por isso que a gente vê também um comprometimento meníngeo, né? A ressonância vai ser fundamental também com difusão, também com sequência pós-contraste, toda vez que você tem suspeita de invasão de base do crânio. A gente está acompanhando um caso agora bem curioso, fez até uma tomografia de mastóide aí na sexta-feira, que parece ser uma otite externa complicada, muito parecido com o caso aí que tu apresentaste, aí que você iconografou aí na tua apresentação. Então, assim, a ressonância ela entra como complemento, mas ela vai ser importantíssima em algumas situações muito peculiares, tá? Labirintite também, a ressonância vai ter seu papel também, porque muitas vezes você não sabe se de fato esse paciente não chega para a gente com história de que teve meningite de repetição, se você não sabe se é uma labirintopatia mesmo ossificante, ou eventualmente é uma formação congênita também, então são complementares.